ouvindo também coisas maravilhosas a respeito do homem de bem, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Mas eu fico assim imaginando de que forma a gente podia retribuir esse espírito tão bondoso, tão misericordioso, né? Aqui na nossa casa mesmo, certa vez um componente do grupo perguntou: doutor Bezerra, o que é o amor? Ele disse: respeito. Quando a gente respeita as pessoas, a gente ama. Olha, veja só, porque certamente ele estava se referindo a esse amor universal e não aquele que nós interpretamos, né? Então, imagine como seria bom que todos nós que vai à casa espírita, não só o meu e-mail, mas aos outros sempre, a gente tivesse um cuidado, né? A gente se colocar na posição de receber realmente, porque eles fazem um esforço enorme para chegar até aqui. Você imagina o número de espíritos menos esclarecidos, trevosos, que deve atrapalhar, assim como não vão atingir uma Bezerra, mas quantos nós, os médios, nós somos atingidos, não é? Quantas vezes o médio, a gente vê no livro Os Mensageiros de André Luiz, a gente vê quantos médios fracassaram na sua missão, não é? E o que é isso? São os médios que não conseguem se situar na sua missão, que não é fácil, porque as pedras, elas vão ser jogadas assim. Também é oferecido aos médios, a gente precisa ter muito cuidado, né, Lourdes, seu Arlindo, também nos é oferecido muitas coisas, a gente que tem que saber se aquilo ali está dentro do conceito, da doutrina e do exemplo de Adolfo Bezerra de Menezes ou não. Então é muito importante que a gente busque o estudo, procure conhecer a doutrina dos Espíritos, procure fazer uma reflexão imensa, para que a gente possa ser um Espírito chegando perto, bem perto dos pés de Bezerra de Menezes, né? Obviamente que talvez a gente não consiga chegar perto para calçar a sandália dele, mas já é um grande esforço, porque é luz, tenhamos certeza disso. São milhões eu não vou me estender mais para passar para os nossos irmãos, mas falar de Bezerra de Menezes é maravilhoso. É realmente um homem do bem. Certamente, nós sabemos, outra coisa também que eu sei do irmão Bezerra, é o momento em que ele fica viúvo. Não sei se todos vocês sabem que ele casou 2 vezes e naquela época era natural casar com a cunhada. Hoje a gente moria. Mas naquela época era natural, porque era a interpretação da época, para que a família ficasse na família. Tá? Então, morre a primeira esposa e o irmão Bezerra casa-se com a sua cunhada. E aí, eu falo isso porque eu já vi pessoas me perguntando assim, interessante, ele era um espírito de luz, mas ele casou com a cunhada, olha só, né? Como a gente julga, né? Mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Foram coisas maravilhosas, que certamente a gente vai ouvir daqui até 9 horas, se falar a respeito do irmão Bezerra, né? E falando dele, a gente não podia deixar de fazer aquilo que a gente faz todos os dias na nossa casa, agradecer a Deus pela oportunidade, né, que nos foi dada, principalmente no dia de hoje, muito para nós especial. Tenho certeza que a casa está repleta de espíritos benfeitores. Que a gente possa juntos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos, mas também interceder a Ele por aqueles que não puderam vir, por qualquer que seja o motivo. Que possamos dizer a Jesus, obrigada, muito obrigada, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigada pela chuva, né? Obrigada por tudo. Obrigada pelas refeições que nós já conseguimos fazer. Obrigada pelos livramentos que tivemos hoje, certamente todos nós. Obrigada, Jesus, porque somos privilegiados. É importante que a gente, mesmo diante das nossas dificuldades, das nossas angústias, que também é natural, porque nós vivemos ainda no mundo de provas e expiações, por mais que já estejamos passando por uma regeneração, mas a gente já tem as nossas provas, os nossos sofrimentos, as nossas decepções.
não é? Mas que a gente mesmo assim possa agradecer, a gente possa lembrar que hoje daquele que não pôde vir, não é? Possa interceder a Jesus e esse querido, esse maravilhoso Espírito. Por aqueles que desencarnaram no mundo inteiro, e eu queria colocar aquela família, todas aquelas pessoas, todos aqueles nossos irmãos que desencarnaram em São Paulo, né, naquele acidente com desabamento, queria interceder amorosamente a Jesus e a Dr. Bezerra. Por aquelas pessoas, pelos seus familiares, né? E por aqueles que desencarnaram e nós não tomamos conhecimento. Que possamos interceder a Ele pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela juventude da nossa cidade, do nosso estado. Que possamos interceder a Ele, que Ele, na sua misericórdia infinita, liberte o jovem das drogas, dos vícios. De todos os vícios. Eu me refiro às drogas, ao alcoolismo e às outras drogas, mas a gente precisa saber que existem outros vícios que também nos levam a entrar no processo obsessivo. O sexo desordenado, a falta de respeito para com o outro, e perceber a Ele que precisamos entender isso. Até a compulsão de comer também. Tá? Então que a gente possa pedir a Jesus e ao nosso querido amigo, a Deus, que derrame sobre todos nós as suas bênçãos, que possamos ter coragem para enfrentar dificuldades, não é que nos são impostas, mas que nós mesmos construímos. É importante a gente saber disso. Eu atendi uma senhora que ela, o tempo todo ela estava dizendo, isso é meu karma, isso é não sei o quê. E eu disse, minha senhora, minha irmã, nós não trabalhamos com essa história de karma. Porque a doutrina dos espíritos chama a nossa atenção para o livre-arbítrio, né? Mostra que as nossas infelicidades ou alegrias, ou nossos tropeços, nossos escorregos, eles estão atual ou anterior. É só a gente ler o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é importante que a gente não veja, que sofrimento é meu karma. Não, gente. Jesus quer que a gente seja profundamente feliz. A conversa do que eu vim aqui para sofrer, sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acho que eu posso mudar, não posso? Não foi me dada a liberdade? Então eu posso mudar, a gente pode mudar. A gente pode deixar mudar a página, virar a página, ser um homem novo. A todos os instantes. A Maria Dolores disse que amanhece conosco 2 lobos. E que a gente tem ainda a possibilidade e o direito de saber qual deles nós vamos alimentar. E aí você veja que a gente tem essa liberdade maravilhosa dada pelo nosso irmão maior, né, o governador da terra, Jesus Cristo. Então essa história de karma é como se a gente tem que sofrer. Sinceramente, a gente tem que ser feliz, gente. Ser feliz. Só que a felicidade de uma pessoa varia do outro. Tem alguém que busca a felicidade no dinheiro, outro acha, não sei, enfim. A felicidade, eu acho que é um estado de espírito, não é? Que a gente experimenta várias vezes. A gente só precisa ver de que forma a gente quer construir essa felicidade. E se formos infelizes, que a gente não arranja culpados, né? Não joga para os espíritos, para os obsessores. Gente, benditos obsessores. Porque a gente só vai à casa espírita por conta deles, né? Se não for ele, a gente não vai. É interessante. Então a gente precisa tomar o nosso autoconhecimento. A gente precisa se autoconhecer. A gente precisa se amar. Obviamente que esse se amar que eu estou dizendo não é que a gente seja egoísta, pelo amor de Deus, a gente precisa se amar. Porque a gente se amando, a gente ama o outro. Se a gente se respeitar, a gente consegue respeitar o outro. Eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. É impossível. Então a gente precisa fazer isso. E ter como exemplo o nosso querido amigo e irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Eu vou passar para nosso irmão Arlindo. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus
cantar, orando 2 vezes a oração de Francisco de Assis e passar para o nosso querido Elívio, irmão, o nosso irmão Arlindo. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, e com muito amor no nosso coração, a gente convida o nosso irmão Arlindo. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, que o Mestre Senhor da Vinha continue nos abençoando a todos. É uma alegria muito grande para mim pessoalmente voltar a esta casa do Espiritismo Cristão, por que não dizer, a este endereço de luz que nos abriga a todos, e podermos aqui nos encontrar com amigos queridos do plano espiritual e obviamente também sentirmos vibrações amorosas dos amigos do plano espiritual aqui presentes também. E principalmente nesta data, neste dia, neste momento em que nós nos reunimos aqui, quando nós comemoramos, não é? Mais o aniversário do nosso Bezerra de Menezes, este baluarte do Cristo que veio exatamente dar um impulso muito forte à doutrina espírita e, por conseguinte, ao movimento espírita brasileiro. É realmente motivo, como diz o colega, da Igreja de Glória. Então, estamos comemorando, né, mais aniversário do nosso querido Bezerra. E nós vamos aproveitar, então, falarmos um pouco, como eu pessoalmente tenho ligado muito mais às fileiras do Consolador Prometido, mais voltado para o movimento espírita e voltado mais recentemente também para o movimento de humanização nas casas espíritas. Ambas as áreas que nós estamos nos referindo, naturalmente impulsionado pelo Espírito Bezerra de Menezes, tanto a unificação do movimento espírita, quanto o trabalho de humanização das casas espíritas. E então, pensando, levantando algumas considerações a respeito do trabalho de humanização, inspirado, na verdade, por Bezerra de Menezes, desde o período em que ele esteve à frente da Federação Espírita Brasileira, esteve à frente da Federação Espírita Brasileira, e então ele deu um grande pontapé, naturalmente um grande impulso para que as casas espíritas em território brasileiro pudessem se aproximar muito mais uma da outra, e isto respeitando o trabalho
principalmente uma da outra. E isto, naturalmente, eu guardo com as melhores lembranças no meu coração, quando tive a oportunidade aqui no Rio Grande do Norte de conduzir o trabalho, de coordenar o trabalho do movimento espírita por alguns anos, e naturalmente eu me baseei muito, me inspirei muito nesse trabalho que Bezerra de Menezes então trouxe para nós à frente da Federação Espírita Brasileira, que é exatamente o trabalho de unificação, uma casa respeitando a outra. Porque cada casa espírita, não sei se vocês têm ideia, cada casa espírita tem a base, que é a base doutrinária, né? Mas tem um trabalho específico. Algumas casas se dedicam muito mais ao trabalho de estudo doutrinária, outras se dedicam ao estudo, mas também o trabalho de assistência espiritual, outras o trabalho de assistência médica espiritual, enfim, outras ao trabalho de promoção social. Então, nesse segundo momento das casas espíritas, naturalmente um trabalho diferente uma da outra, mas isso faz parte do trabalho que a doutrina espírita nos inspira a todos dentro do movimento espírita, principalmente em território brasileiro. E o Rio Grande do Norte, portanto, não podia estar diferente de outros estados, né? Podia ser diferente. Trabalha também nesse sentido, e isso tem me inspirado muito nesses meus séculos, 5 anos no movimento espírita. Estão sabendo? Puxa vida, eu parece não estou novinho ainda, tanto assim não, né? Então, desde jovem eu tenho me inspirado muito nesse trabalho de unificação, tenho me ligado muito a ele, inspirado naturalmente nesse trabalho de Bezerra de Menezes na Federação Espírita Brasileira. Isso me enche de felicidade, não de orgulho, mas de alegria, não é verdade? Trabalhando no sentido de juntar o máximo possível as casas espíritas, quer dizer, uma respeitar o trabalho da outra, porque cada casa, como eu dizia, tem o seu trabalho específico para aquela necessidade daquele companheiro, aquela companheira que adentra aquelas instalações, que é amparado naquela casa. É como se fosse a medicina mesmo, outra área da atividade humana, tem uma área específica naquilo, outra área específica naquilo, embora que a base doutrinária é uma só para todos nós. E isto é importante. A nossa querida amiga falando aqui de alguns momentos, né, de Bezerra de Menezes, isso me enche de alegria. Eu acho que a todos nós que aqui estamos, o plano espiritual amigo, e principalmente nesse clima em que nós estamos hoje vivenciando aqui no Rio Grande do Norte também, não somente em razão do aniversário, né, do nascimento do nosso querido amigo Bezerra, mas também, certamente, bafejados também pela abertura do Congresso Espírita do Rio Grande do Norte, promovido pelo Bezerra de Menezes, né? Esse tempo todo, naturalmente, isto tudo, essas vibrações todas amorosas, ela também vem até nós. E vamos nos lembrar também do trabalho do Bezerra de Menezes, junto à nossa Dufour, junto ao trabalho de humanização nas casas espíritas, inspirado também por Bezerra de Menezes, naturalmente também. Quer dizer, exatamente unir o máximo possível os trabalhadores. Estão percebendo? Quer dizer, juntar a humanização, assim como tem a humanização do trânsito, para que nós tenhamos mais cuidado, não é verdade, no trânsito, humanização na empresa, então humanização também na casa espírita, para que nós nos respeitemos melhor, quer dizer, respeitemos melhor a diferença um do outro, porque não tem ninguém que pensa tal qual um outro, não é verdade? Então é por isso que eu defendo muito no movimento espírita o respeito às diferenças, e tenho certeza que Bezerra de Menezes está em consonância com essa proposta de Hermance, naturalmente, porque nós conhecemos a mensagem de Hermance, e vemos Bezerra de Menezes também trazendo nas suas obras algumas considerações também que fortalecem esse papel da união dos espíritas também. Então, naturalmente, Bezerra de Menezes
que naturalmente está entre nós, porque não aceitou, né, ir para o mundo superior para ficar entre nós ainda, com a sua falange de companheiros, bafejando os nossos corações e fortalecendo naturalmente o movimento espírita em todo o Brasil e com reflexo também no mundo inteiro. Isto, gente, isso traz alegria para todos nós. Então, quando eu Luquinha diz, Arlindo, vamos lá hoje, estamos comemorando com um grupo de companheiros lá o aniversário de Bezerra, e eu estava me lembrando do congresso, porque eu sempre vou ao congresso, é abertura e tal. Eu disse, olha, aí telefonei para o pessoal lá, olha, logo mais eu estou chegando, que seja no final, porque quando, e eu adoro esta casa também, quando Lourdinha me chamou, eu digo, olha, Bezerra de Menezes vai ter um pouquinho de calma lá no congresso, porque eu vou lá no Vendei conversar com a turma, né, levantar algumas considerações também que eu tenho, né, que eu guardo com profundidade do espírito de Bezerra de Menezes, desta entidade, que realmente, deste espírito amoroso, caridoso, trabalhador do Cristo, que ficou entre nós, não é? Mesmo merecendo para outro plano maior, para dar continuidade ao trabalho, naturalmente, começado no movimento espírita, na Federação Espírita Brasileira. Então, isso tudo são referências para nós. Não é verdade? Não somente para a população, aqueles que estão frequentando a casa espírita ainda nos seus primeiros tempos, nos seus primeiros momentos, mas também como nós, os trabalhadores, né? Os ceareiros do Cristo, aqueles que estão ajudando na construção deste mundo melhor. Todos nós, não é verdade, que estamos aqui, estamos trabalhando na construção, e o Bezerra de Menezes nos inspira muito, não é? Essa mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita nos traz uma consistência muito forte. É por isso que eu tenho me mantido, eu pessoalmente falando aqui, desculpa, nada de vaidade, nem de orgulho, mas eu tenho me mantido muito em cima, quer dizer, me segurando muito neste trabalho de Bezerra de Menezes, no campo da união entre os espíritas. Estão compreendendo? No campo, na área da atividade da humanização, da unificação. E agora, recentemente, né, não estou mais ligado mais diretamente assim às atividades mais diretas, apenas dirigindo a Casa Espírita Allan Kardec, mas então estou muito apegado, porque acho isso naturalmente muito importante, esse trabalho do unir as casas, juntar as casas, respeitando o trabalho de um e de outra, mas também o trabalho de humanização, respeitando a diferença um do outro. E eu costumo até dizer, dentro dessa proposta, inspirada também naturalmente por Bezerra de Menezes, que se nós não respeitarmos a diferença um do outro, como é que nós vamos viver no mundo moderno? Começa logo dentro de casa, da família, não é verdade? Esposo e esposa. Eu estou com esse tempo todo, né, essa minha idade toda, eu tenho lidado muito na minha área profissional com a família. Olha, eu nunca vi, com todo respeito, um cônjuge pensando tal qual o outro cônjuge, quer dizer, uma esposa pensando tal qual o esposo, mas nem por isso nós vamos deixar de viver bem. Não é verdade? Eu pedi, desculpa eu falar um pouco da velha companheira Francisca. Luquinha conheceu aqui no movimento espírita por muito tempo, minha esposa, né, que voltou ao plano espiritual há 12 anos, e voltou naturalmente por misericórdia de Jesus para que eu aprendesse melhor a lidar com a família. Está entendendo o que quero colocar, né? Então, eu pudesse então compreender melhor a dificuldade do lar, da família e tal, me abrigar melhor assim, e principalmente nos tempos atuais, que eu estou avô agora de 2 netinhas, filha de Nertan Jucá. Olha quanto eu tenho aprendido quanto eu tenho aprendido agora com as 2 netinhas, uma com 2 anos e 6 meses e agora a outra com 4 meses, pelo amor de Deus. E essa de 4 meses, então, só falta falar.
Então isso tudo, esse vínculo também com a família, hoje, e esses aconselhamentos também de Francisca, para que eu ficasse mais ligado também à família, nesse momento que a família precisa muito mais de mim agora, eu também preciso da família. Isso tudo está dentro deste contexto que Bezerra de Menezes tem defendido, da união entre os espíritas, da união entre as demais religiões possíveis. Isto tem acontecido também comigo. Muitas vezes, algumas vezes eu tenho sido chamado para fazer uma palestra ecumênica, não só na Petrobras, em outras casas, né, aniversário de algum amigo e tal, e eu me sinto muito, muito feliz, honrado, porque lá eu vou encontrar também o padre, vou encontrar o pastor, e no final nós nos abraçamos. Isso, estão compreendendo? Então isso tudo, naturalmente, também inspirado pela proposta de Bezerra de Menezes para todos nós, os trabalhadores do Cristo no movimento espírita brasileiro. Então isso é motivo de alegria. Por isso que quando o Lupinha falou, eu nem disse hoje, eu digo, eu não queria saber do congresso, vou ainda pro congresso lá ver os amigos e tal, porque eu tenho um carinho muito especial por Bezerra de Menezes. Eu me sinto muito honrado de poder seguir um pouco, se não totalmente, em razão das minhas imperfeições ainda, seguir os passos que ele recomendou para que nós, os trabalhadores espíritas, pudessem então fazer os seus encaminhamentos, principalmente nos tempos atuais, nesse momento de transição planetária. Bezerra de Menezes está muito próximo de nós, nos segurando também nas casas espíritas, por toda parte. O contingente de trabalhadores junto, ligados a ele, a sua proposta de trabalho, junto ao movimento espírita, é imensa, gente. É por toda parte. É por toda parte. Não é? E as casas espíritas estão sendo batejados nesses tempos atuais, naturalmente, com essa proposta de Bezerra, que Bezerra nos trouxe, da união entre os trabalhadores, da união entre as casas espíritas. Isso é fantástico. Eu não esqueço nunca isso. E é exatamente essas duas áreas que têm me ligado muito no movimento espírita. A unificação, não é verdade? E agora recentemente a humanização das casas espíritas. Então, em agradecimento ao convite da casa, desta casa que eu me sinto como se fosse em casa de Allan Kardec, quando aqui estou, em comemoração a esse momento em que nós estamos aqui nos lembrando desse aniversário de Bezerra, eu vou concluir aqui dizendo alguns versos em agradecimento e também ofertar ao Espírito Bezerra de Menezes. O Monsenhor Horta, no momento de alegria e comemoração como esta, que nós estamos aqui, ele se dirige a Jesus dizendo assim: louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxeste do teu Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, do Espírito reverente clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz que nos eleva, nossa oração rompe as trevas, escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em cada um de nós. Faz o Senhor que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos, Senhor, na esperança, socorre-nos na pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre por toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Que o Espírito, que o querido amigo Bezerra de Menezes, receba esta prece em forma de versos do Monsenhor Horta,
em agradecimento a tudo isso que nós temos recebido do nosso querido amigo Bezerra de Menezes, hoje e por todo sempre. Muita paz para todos e um abraço no coração de cada um. Seu Arlindo, o senhor como sempre nos emociona, o senhor é um homem emoção, né? Claro, ainda mais fala, ele já naturalmente nos emociona, e falando de Dr. Bezerra então, aí a gente fica com o coração iluminado. Então a gente quer agradecer, né? Doutora Fernanda Nenê está muito honrado, está muito agradecido pela sua presença e realmente assim, agradecer assim até pela sua gentileza de estar aqui nesse momento que o senhor talvez até precisasse estar lá no Congresso, mas enfim, nós sabemos que a causa do Dr. Bezerra é uma causa extremamente justa e meritória e estamos muito felizes e estamos aqui esperando a sua próxima participação na nossa casa. Essa casa, como eu falei, está no meu coração também, olha. Todas, mas essa não podia estar diferente. Muito obrigado, senhor Lindo. Enquanto eu estiver encarnado, eu estou por aqui. Desencarnado, continuarei aqui, porque eu não vou para o céu. Eu não vou para o céu tão cedo. Muito obrigada. Que Deus abençoe e continue na sua trajetória de luz. Muito agradecida. Meus amigos, é isso. As pessoas que têm, né, Jesus no coração, que têm um agradecimento, que têm a fé em Deus e que reconhecem, né, o trabalho maravilhoso que o Dr. Bezerra realiza, né, sempre realizou e continua realizando nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas casas espíritas, realmente a gente fica tocado de tanta emoção. E aí eu pensei também, Wilma, falar sobre o Dr. Bezerra, né, é uma responsabilidade, né, Senhor Lindo, é uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo é uma emoção muito grande também, porque nós sabemos que o Dr. Bezerra é tudo aquilo que a gente falou e muito mais. A gente não coloca aqui nem, acho que um décimo do que realmente ele é, enquanto espírito de luz. Nós vamos depois falar aqui vamos tocar em duas mensagens, vamos receber duas mensagens, onde nós percebemos o nível de elevação deste espírito, né, Dr. Bezerra de Menezes. Eu gostaria apenas, assim, inicialmente de me retratar Dr. Bezerra, definindo como um homem coração. Para mim, Dr. Bezerra é um homem coração. O coração, por quê? É aquele homem que passou por dificuldades, né, aqui na Terra, enquanto espírito encarnado na sua última encarnação, e ao mesmo tempo, com as dificuldades naturais do seu tempo, né, no século XIX, nos idos de 1800, ele soube driblar essas dificuldades. A princípio nós sabemos que ele não era espírita, ele tornou-se espírita, se eu não me engano, com mais de 50 anos, mas assim, sempre teve uma postura correta, sempre foi um homem digno, muito estudioso, muito competente, né, na sua formação acadêmica, foi médico, tornou-se também entrou na política, ele era jornalista também. Então assim, Dr. Bezerra, escritor, ele tinha um potencial, né, intelecto e moral muito grande. Então assim, ele já era um homem preparado. Nós veremos depois que o Espírito de Ismael, né, que é o coordenador geral da nossa nação, do nosso país, Brasil, ele escolheu, né, especialmente o Dr. Bezerra, para fazer esse trabalho que o Sr. Arlindo estava falando, de unificação do movimento espírita, de consolidação dessa doutrina, que é o cristianismo redivivo, que é esta doutrina que nos faz compreender melhor o Evangelho de Jesus e nos faz transformar-nos para melhor, né, praticar a reforma íntima, a reforma interior, o autoaperfeiçoamento moral. Então, Dr. Bezerra veio especialmente com uma missão muito importante. E ele foi, à medida que ele foi conhecendo a doutrina espírita, como é que aconteceu isso? Inicialmente, ele já tinha aquela noção de Deus, né? Da importância da prática da caridade. Ele sofreu muito enquanto, nós não vamos fazer aqui uma retomada da biografia, que é muito extensa, mas assim, ele sofreu muito também enquanto criança e jovem, porque os seus pais, eles tinham um poder aquisitivo alto e depois por questão de questões políticas, né, de perseguição política, o seu pai, que era capitão, se eu não me engano, ele teve que se mudar, saiu do Ceará e veio para o Rio Grande do Norte, na Serra de Martins, foi morar na cidade de Serra de Martins. E assim, de lá para cá, a família perdeu o seu poder aquisitivo. Então, o Dr. Bezerra teve que lidar com essa situação difícil. Mas mesmo assim, com toda a dificuldade, a família numerosa e tal, o seu pai, ele era um exemplo de homem digno.
Era um homem, quer dizer, todo grande homem tem sempre um exemplo na sua família, ou é sua mãe, ou é seu pai. No caso do Dr. Bezerra, apesar de que a mãe dele possivelmente também tivesse um espírito muito iluminado para ser mãe do Dr. Bezerra, tinha que ter uma formação moral consolidada com certeza, mas o seu pai foi um referencial para ele, tanto que ele se referiu a ele nos livros que ele publicou, que ele sempre foi um homem de bem. O pai do Dr. Bezerra sempre foi um homem que praticava a caridade. Então, para ele, o exemplo, olha a importância da família, Sr. Arlindo, a importância da família como exemplo para a consolidação dos princípios morais, da formação moral do ser. Então, o Dr. Bezerra se espelha muito no seu pai. É tanto que, quando ele se doutorou-se em medicina, ele fez uma menção honrosa ao seu pai em função justamente do orgulho que ele tinha de ser filho eu esqueci o nome do pai dele, mas era uma pessoa maravilhosa. Então, assim, Dr. Bezerra, apesar dessa dificuldade, né, financeira da família, ele queria ser médico. E naquela época, para ser médico, tinha que ir para o Rio de Janeiro. E ele assim fez, né? A família juntou recursos e ele foi para o Rio de Janeiro. Mas no Rio de Janeiro ele também teve dificuldades, ele como nordestino, né? E assim, ele já tinha uma condição moral muito digna, mas mesmo assim ele sofreu o que a gente chama de bullying. Ora, já de adolescente para adulto, mas na faculdade ele sofreu bullying. As pessoas achavam, segundo... Nós temos um livrinho, por favor, Wilma, pega ali, puxa para mostrar para o pessoal. Alguns fatos que eu estou colocando aqui é desse livro chamado, muito bom esse livro, não é tão ele é relativamente novo, Os Bezerra de Menezes e o Espiritismo, de Jorge Damas Martins. É um livro muito bom, porque ele relata alguns aspectos da vida do Dr. Bezerra que alguns outros biógrafos não relatam. Então, assim, o Dr. Bezerra, ele entrou na faculdade e as pessoas, ele era muito quieto, muito, né, assim, compenetrado nos seus estudos, uma pessoa muito séria, e os colegas dele achavam que ele era besta, assim, meio orgulhoso, né, que era, assim, meio esquisito. Então, ele relatou que ele sofreu dificuldades. Aí é tanto que até os professores, né, também achavam que ele tinha uma postura diferenciada. E o que aconteceu? Eu digo, é interessante, é que todo grande espírito, toda pessoa, né, que é um homem de bem, tem que passar por certas dificuldades. Parece que, eu conversando até com minha irmã hoje, parece que as dificuldades fazem com que aquele espírito reafirme a sua fé, né? É o testemunho que é tão forte que ele reafirma a sua fé e se posiciona enquanto um ser de bem na vida. E aí o Dr. Bezerra foi o que mais, só para a gente resumir essa parte acadêmica do Dr. Bezerra, o que mais ficou, a parte interessante da história, é que certa vez o professor dele passou um trabalho para todos os alunos. E aí, Dr. Bezerra todos os alunos faziam uma descrição sobre botânica. E ele fez um trabalho extenso e bastante profundo nas suas colocações, nas suas pesquisas. Aí todo mundo, eram 3 turmas de 8 pessoas e a turma do Dr. Bezerra era a terceira turma. Então todos os outros anteriores a ele fizeram trabalhos assim, pouco consistentes, com poucas páginas, não eram muito aprofundados. O Dr. Bezerra fez um trabalho extenso e bastante profundo nos conhecimentos. Aí o professor achou que não tinha sido ele. Aí o professor começou a duvidar e tal, e disse, quem foi que fez esse trabalho para você? Ele disse, professor, fui eu, professor. Aí o professor ficou meio cismado, né? Aí o professor chamava oralmente também, né, o aluno para fazer a exposição oral. E aí o professor disse, eu vou fazer um teste com você. Assim, aí o Dr. Bezerra se sentiu meio assim, constrangido, né? Bateu assim um pouco no orgulho ferido do Dr. Bezerra, e ele pensou, poxa vida, eu tive um mau trabalho. Aí o Dr. Bezerra disse que se arrependeu um pouco de ter feito tanto, se esforçado tanto para fazer aquele trabalho, que o professor não estava nem acreditando. Mas aí o professor disse, assim, aí o Dr. Bezerra disse, professor, eu não seria, eu não teria a ousadia de mandar uma pessoa fazer um trabalho para trazer aqui como se fosse meu, né? E aí o professor disse, vamos ver. A Dr. Bezerra disse, pode perguntar. Foi assim, um duelo de titãs, como a gente chama. Aí era o professor perguntando e o Dr. Bezerra respondendo. O professor perguntando e o Dr. Bezerra respondendo. Isso que durou 1 hora, esta conversa, né? Essa explanação oral, essa prova oral, e o Dr. Bezerra respondeu tudo. E aí o professor ficou espantado, né? Quer dizer, aquele aluno que aparentemente era excluído daquela turma, era considerado esquisito, sofria bullying, né, entre aspas, ele foi considerado o melhor aluno. E o professor disse para ele que, em tantos anos de profissão lá como professor, não tinha percebido, não tinha visto um aluno tão aplicado, tão competente como o Dr. Bezerra. Aí daí para frente, ele foi respeitado.
tornou-se um aluno respeitado e respeitável, enfim. E a carreira dele, a acadêmica, deslanchou e foi muito boa. Então, assim, quer dizer, a prova de que o Dr. Bezerra levava as coisas a sério. E a sua vida toda, quer dizer, com muito sacrifício, ele com dificuldades financeiras, quero até fazer uma correção aqui. Certa vez eu fiz uma palestra aqui falando que o Dr. Bezerra não gostava de matemática, eu peço desculpas. Ele gostava sim, eu não matéria afirmar que gostava. Aquele aluno que foi atrás dele para pedir aulas particulares, era de matemática e ele gostava, o Dr. Bezerra gostava de matemática. Perdão, Dr. Bezerra, que eu errei da outra vez. Então, minha gente, a trajetória do Dr. Bezerra foi muito, assim, cheia de emoções, né? E com muito trabalho árduo, mas na medicina como sacerdócio. E o que mais a gente observa é que o Dr. Bezerra é considerado o médico dos pobres, é considerado o apóstolo da caridade, mas também, Kardec, isso quer dizer, Kardec brasileiro, quer dizer, pelo fato dele ter trazido, né, nos primórdios do espiritismo aqui no Brasil, esta sua empolgação e estes seus conhecimentos, ele é um dos tradutores, que eu não soube sobre o dia desse, daquele Obras Póstumas, é um dos tradutores daquele trabalho, né? Então, assim, vamos trazer aqui para vocês agora, ele teve uma carreira brilhante, mas muito pautada no amor e na caridade. Então, o que ficou para nós, e na doutrina espírita, ele justamente levou para a sua expressão pelo movimento espírita, este espírito de solidariedade, de unificação. É uma das pessoas que mais batalhou pela unificação do movimento espírita. Até tem um relato de que, certa vez, ele até queria desistir. Ele lutava tanto e as pessoas não compreendiam que ele quis desistir, quis entregar, como chamar, a toalha, como a gente chama, quis desistir. Mas ele percebeu que não. Ele tem que continuar na sua trajetória de unificação do movimento espírita e de consolidação da doutrina no Brasil, né? Por que isso? A gente vai ver agora. Porque o Espírito de Ismael, que é o Espírito que é o coordenador geral da nossa nação, do nosso país, Brasil, chamou particularmente o Dr. Bezerra, especialmente antes dele reencarnar. Então ele já sabia inconscientemente que ele tinha uma missão especial, né? E quando ele adentrou a doutrina espírita, ele foi cada vez mais se apropriando desta missão que ele cumpriu primorosamente. E é o exemplo que nós temos do grande apóstolo da caridade, um dos maiores expoentes, né, juntamente com Chico Xavier e outros mais, da doutrina espírita no Brasil. Eu gostaria de trazer para vocês duas mensagens. A primeira é quando Ismael, ainda antes do Dr. Bezerra reencarnar, o Espírito de Ismael convocou uma Assembleia Geral dos Espíritos de Luz. Olha aí, minha gente, já era no plano espiritual superior. O Dr. Bezerra vem de lá, né? Então, Ismael convocou uma pleia de espíritos de luz para falar justamente dessa transposição da doutrina espírita que veio da Europa, né, particularmente da França, nos trabalhos de Allan Kardec, para o Brasil. Então já estava programado na espiritualidade esta transposição digamos assim, da ênfase maior da doutrina espírita aqui no Brasil, considerada pátria do Evangelho. E futuramente o Brasil tem uma missão muito importante dentro dessa mesma, digamos assim, essa análise da propagação do Evangelho de Jesus. A primeira mensagem, deixa eu ver se eu consigo aqui, é de Ismael. Então, a gente, não, eu entendi, tudo bem, porque eu estava chuvoso, o tempo não permitia, tudo bem, não tem problema, eu trouxe aqui o meu computadorzinho para acompanhar. Então, Ismael, a assembleia era uma assembleia numerosa de espíritos de luz, Ismael falando sobre isso, assim, em determinado momento ele se voltou para Bezerra, que era um fiel servidor, né, de Ismael, e disse assim, prestem bem atenção, eu ia trazer no slide, mas a gente pode aqui acompanhar, eu vou ler devagar. Ele diz assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, que é o Brasil, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, ou seja, a unificação aí, né, sorrindo, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, aqui no Brasil, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos, aos olhos de Bezerra, né, a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e humildade.
Ele cumpriu perfeitamente isso, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Aí agora, olha que coisa interessante, Ismael disse a Dr. Bezerra: se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito de Ismael disse: Bezerra, se prepare, porque a tarefa é grandiosa, né? Então, aí depois que Ismael disse isso, eu imagino que o Dr. Bezerra deve ter, assim, engolido a seco, se fosse outro mínimo acerto, mas Dr. Bezerra, né? Então, mas ele ficou caladinho, que ele diz aqui, ó: havia em toda a Assembleia Espiritual um divino silêncio, muitas reflexões, né? O discípulo escolhido, ou seja, o Dr. Bezerra, nada pudera responder, com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções. Mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíram copiosamente dos olhos. Ele percebeu então, meus amigos, que a tarefa era grandiosa, mas que ele estava sendo escolhido. Então, para ele, eu acho assim, o reconhecimento, né, Sr. Arlindo? O reconhecimento pela sua postura de seriedade, né? Com certeza o Dr. Bezerra já trazia na sua índole espiritual, da sua personalidade espiritual, se a gente pode dizer assim, esta capacidade, né? Não é à toa que Ismael falou isso para ele. Quem está falando isso, a gente perdoe, é o seguinte, eu esqueci de dizer: está contida esta mensagem no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, tá? Então, assim, Humberto de Campos continua a descrição aqui do momento, e diz assim: uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações, quando uma voz terna e compassiva exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado. Olha aí, veio uma mensagem direta do mais alto, quer dizer, ele já estava no plano espiritual alto, então do mais alto ainda veio uma voz dizendo assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Eu imagino assim, se é Jesus ou Nossa Senhora, um dos dois, né? Então, assim, espírito de alta escola que trouxe aqui uma espécie de uma bênção, né, para aquele momento. Eu acho que foi Nossa Senhora, talvez, que eu estou dizendo que tem uma ligação muito grande com ela, né? Aí, o Humberto de Campos continua dizendo assim: relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quantos assistiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes alcânicos e suavíssimos. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários de bem se dissolveu. Então terminou aqui aquele momento especialíssimo do convite de Ismael a Dr. Bezerra para descer aqui ao plano da carne no nosso, da nossa pátria, né, do Evangelho, para para completar a sua missão. E aí o Humberto de Campos finaliza esse texto dizendo assim: daí a algum tempo, no dia 29 de agosto, né, que nós estamos comemorando hoje, de 1831, em Riacho de Sangue, no estado de Ceará, nascia Dr. Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Então, minha gente, para a gente ter uma ideia, só por esta mensagem, a gente tem ideia da grandiosidade, né, da condição moral do Dr. Bezerra. Quer dizer, não é à toa que Ismael, que é de uma responsabilidade, né, ser coordenador do nosso Brasil, chamou Dr. Bezerra e ele cumpriu fielmente a sua missão. Não é à toa que no final, quando ele desencarnou, Celina veio dizer para ele: meu irmão, você não precisa mais reencarnar, pode seguir em frente. Ele disse: não, enquanto houver uma dor, um sofrimento nesse país, eu estarei aqui com vocês. E aí, minha gente, agora a gente vai ver, assim, dentro do tempo que for possível, a gente vai ver a mensagem que Dr. Bezerra publicou, né? Eu acho que talvez pela psicografia de Divaldo, eu não tenho certeza, que está contido na revista Reformador do ano de 2000. Então, a revista Reformador, ela é uma revista que até hoje, né, ainda é publicada pela Federação Espírita Brasileira, e neste número aqui, que eu vou dizer no finalzinho, que eu deixei lá embaixo aqui na mensagem, tem a mensagem do Dr. Bezerra que diz assim: sim, então Dr. Bezerra, ele vestiu a camisa, né, desta missão dele, e justamente ele percebeu, sendo espírita, né, e trabalhando na unificação do movimento espírita, foi até presidente da Federação Espírita Brasileira por 2 vezes, né, Sr. Arlindo? E também outras 2 vezes foi vice. Então ele percebeu da importância de dizer para nós, que somos espíritas, que devemos permanecer fiéis a Jesus. No movimento espírita,
com a bandeira de Ismael, que é Deus, Cristo e Caridade, né? Então ele coloca justamente isso aqui. Eu vou ler para não perder digamos assim, a emoção, né, do sentimento. Vocês vão perceber o quanto o Dr. Bezerra digamos assim, se esmerava, quanto ele se empolgava e ele defendia a causa do movimento espírita brasileiro. Então, o título da mensagem é: o Brasil e sua missão histórica de coração do mundo e pátria do Evangelho. Ele diz assim, eu tirei só algumas partes que eram muito longas, mas eu tirei algumas partes aqui. É uma mensagem do Dr. Bezerra Menezes. Ele diz assim: meus filhos, prossegue o Brasil na sua missão histórica de pátria do Evangelho, colocada no coração do mundo. E, coincidentemente, o nosso país tem a forma de coração, né? Geograficamente. Nem a tempestade de pessimismo que avassala, nem a vaga de dúvida que açoita os corações da nacionalidade brasileira impedirão que se consuma o vaticínio, ou seja, as profecias da espiritualidade quanto ao seu destino espiritual. Apesar dos graves problemas que nos comprometem em relação ao porvir, não obstante o ceticismo que desgoverna as mentes em relação aos dias de amanhã, o Brasil será pulsante coração espiritual da humanidade, encravado na palavra libertadora de Jesus, que surge no Evangelho, restaurado pelos benfeitores da humanidade, ou seja, que resplandece nesse Evangelho. Não se pretenda colocar o Brasil no comando intelectual do orbe terrestre, através de cerebrações privilegiadas que se encarreguem de deflagrar as guerras de aniquilamento da vida física. Então não se trata aqui de uma ascensão intelectual, mas de uma ascensão moral do Brasil sobre outras nações. Ele continua: não se tem em mente a construção de um povo que se celebrize pelos triunfos do mundo exterior, caracterizando-se como o primeiro no concerto das nações, ou seja, não tem a ver com questões materiais, né? E sim morais e espirituais. Consideremos a advertência de Jesus quando se reporta que, abre aspas, os primeiros serão os últimos e estes serão os primeiros, fecha aspas. Sem dúvida, os fatores de desrespeito à consciência nacional e a maneira incorreta com que atuam alguns homens nas posições relevantes e representativas do país fazem que os vejamos momentaneamente em uma situação de derrocada irreversível. Tenha-se, porém, em mente que vivemos uma hora de enfermidades graves em toda a Terra, na qual o vírus da descrença gera as doenças do sofrimento individual e coletivo, chamando o homem a novas reflexões. A história se repete, ou seja, ao longo da história da humanidade, sempre houve momentos de descrença e de reconforto espiritual, onde o homem se debatia com questões materiais e logo a seguir entrava no conhecimento, na busca pelo aspecto espiritual do ser e do existir. Por isso que ele diz: a história se repete. E aí continua mais à frente, ele diz assim: mas o herói silencioso da cruz, o nosso mestre, de braços abertos, transformou o instrumento de flagício em asas para a libertação de todas as criaturas, e a luz que fulgurou no topo da cruz converteu-se em perene madrugada para a humanidade de todos os tempos. O Brasil recebeu das suas mãos, através de Ismael, a missão de implantar no seu solo virgem de karmas coletivos, com pequenas exceções, a cruz da libertação das consciências, de onde o amor alçará voo para abraçar as nações cansadas de guerras, os povos trucidados pela violência desencadeada contra os seus irmãos, os corações vencidos nas pelejas e lutas da dominação argentária, ou seja, do dinheiro, as mentes cansadas de perquerir e de negar, apontando o rumo novo do amor, para que restaurem no coração a esperança e a coragem para a luta de redenção. E aí ele nos convida, diz assim: permaneçam confiantes os espíritas do Brasil na missão espiritual da pátria do Cruzeiro,
silenciando a vaga de pessimismo que graça e não colocando o combustível da descrença nem das informações malsãs nas labaredas crepitantes deste fim de século, pronunciador de uma madrugada de bênçãos que teremos ensejo de permostrar. Jesus, meus filhos, confia em nós e espera que cumpramos com o nosso dever de divulgá-lo, custe-nos o contributo do sofrimento silencioso e das noites indormidas em relação à dificuldade para preservar a pureza dos nossos ideais ante as licenças morais perturbadoras que nos chegam, sutis e agressivas, conspirando contra os nossos propósitos superiores. Divulgá-lo, vivo e atuante, no espírito da codificação espírita, é compromisso impostergável que cada um de nós deve realizar com perfeita consciência de dever, sem nos deixarmos perturbar pelos hábeis sofistas da negação e pelas arengas pseudo-intelectuais dos arrenzéis apresentados pela ociosidade dourada e pela inutilidade aplaudida, ou seja, pelos discursos baldos de consistência, né? Pelas coisas que não têm a ascendência moral ou espiritual. Em Jesus temos o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servirmos de modelo e guia. O meio de alcançar o Pai, amorável e bom. O exemplo de quem, renunciando-se a si mesmo, preferiu o madeiro de humilhação à convivência agradável com a insensatez. De quem, vindo para viver o amor, fê-lo de tal forma que toda a ingratidão de quase 20 séculos não lhe pôde modificar a pulcridade, ou seja, a pureza dos sentimentos e a excelsitude da mensagem. Ser espírita, olha aqui, ser espírita é ser cristão, viver religiosamente o Cristo de Deus em toda a intensidade do compromisso, caindo e levantando, desconjuntando os joelhos, uma alusão aqui ao discurso de Paulo, né, Paulo de Tarso, e retificando os passos, remendando as carnes dilaceradas, e depois prosseguindo fiel em favor de si mesmo e da era do espírito imortal. Olha aí a transição planetária que o Arlindo estava falando. Chamamos para esta luta que começa no país da consciência e se exterioriza na indimensionalidade geográfica, além das fronteiras do lar, do grupo social, da pátria, em direção do mundo. Lutai para serdes escolhidos, perseverai para receberdes a eleição dos servidores fiéis, que perderam tudo, menos a honra de servir, que padeceram imolados na cruz, invisível da renúncia, que vos erguerá aos páramos da plenitude, ou seja, aos horizontes da plenitude. Jesus, meus filhos, que prossegue crucificado pela ingratidão de muitos homens, é livre em nossos corações, caminha pelos nossos pés, afaga com nossas mãos, fala em nossas palavras gentis e só vê beleza pelos nossos olhos fulgurantes como estrelas luminíferas no silêncio da noite. Levai esta bandeira luminosa, Deus, Cristo e caridade, esculpida em vossos sentimentos, e trabalhai pela era melhor que já se avizinha, divulgando o espiritismo libertador onde quer que vos encontreis, sem o fanatismo dissolvente, mas sem a covardia conivente, que teme desvelar a verdade para não ficar mal colocada no grupo social da ilusão. Agora, quando se abrem as portas para apresentar a mensagem do Cristo de Kardec ao mundo, e logo mais, preparai-vos para que ela seja vista em vossa conduta, para que seja sentida em vossas realizações, e para que seja experimentada nas casas que momentaneamente administrais, mas que são dirigidas pelo Senhor de nossas vidas, através de vós, de todos nós. O Brasil prossegue, meus filhos, com a sua missão histórica de coração do mundo e pátria do Evangelho, mesmo que a descrença habitual, o cinismo rotulado de ironia, o sorriso de gargalhada estrídula e zombeteira tentem diminuir, em nome de ideologias materialistas, travestidas de espiritualismo e destrutivas em nome da solidariedade. E aí ele conclui dizendo assim:
Que nos abençoe Jesus, o amigo de ontem, que já era antes de nós, o benfeitor de hoje, que permanece conosco, e o guia para amanhã, que nos convida a tomar do seu fardo e receber o seu jugo, únicos a nos darem a plenitude e a paz. Muita paz, meus filhos, são os votos de servidor mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Então, meus amigos, olha aí que coisa bela, não é? Da Revista Reformador, em abril de 2000. Então, minha gente, a gente quis trazer essa mensagem para que a gente possa refletir da seriedade do nosso compromisso enquanto espíritas, reencarnados aqui na pátria do Evangelho. Dr. Bezerra, com muita propriedade, nos convida a seguirmos o exemplo de Jesus através da propagação, da divulgação da doutrina espírita e também da unificação da nossa força, do nosso trabalho em conjunto, né, com a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e Caridade, além do Espiritismo, que é fora da caridade, não há salvação. E eu complementaria com a certeza de que, praticando o amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que é o resumo todo da doutrina de Jesus, que são as leis divinas trazidas por ele até nós, que nós possamos nos penetrar e nos vestir a camisa, né, da nossa missão aqui na Terra, principalmente de nós espíritas e principalmente nós brasileiros, que nós sabemos que o Brasil está consolidado a se tornar a pátria do Evangelho, do ponto de vista da ascensão espiritual sobre as outras nações do mundo. Então, meus amigos, a mensagem de Bezerra é a mensagem de amor. Este homem coração, este homem emoção, este homem acima de tudo ação, que nos trouxe o seu exemplo de luz, que abnegado servidor de Jesus rejeitou, né, agradeceu, mas disse que não iria para as altas esferas da espiritualidade porque estava sentindo necessidade pelo seu amor aos necessitados, a necessidade de nos ajudar cada vez mais, até que não exista mais nenhum coração sofredor no nosso país e no nosso mundo, creio eu, né? Então, que a gente possa, né, agradecer a Deus esta oportunidade de hoje, que a gente possa agradecer ao nosso palestrante, seu Arlindo, a todos aqui presentes e a todos que estão nos acompanhando em casa, e honrar este nosso agradecimento ao Dr. Bezerra de Menezes por tudo que ele fez por nós, e nós possamos ser, né, dizer, Dr. Bezerra, muito obrigado, conte conosco, né, conte conosco, que vamos seguir o caminho de Jesus, com o Senhor nos ajudando, segurando as nossas mãos. Então, meus amigos, fazemos agora a meditação, Uma? Vamos fazer? Não, acho que o tempo não tá, né? A gente tá aqui na situação, a chuva tá meio complicada aqui. Vamos somente fazer a nossa meditação final, né? Agradecendo que estamos nessa data tão especial. Vamos dizer assim: Senhor, muito obrigada por este momento onde nós comemoramos o aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, este apóstolo da caridade, servo fiel da sua seara, Jesus. Que possamos agradecer a ele, ao nosso querido Dr. Bezerra, que tendo como Jesus como modelo e guia, exerceu a sua missão primorosamente. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre querido, a Maria Santíssima. Vamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E agradecendo a Maria Santíssima, também a nossa Mãe amorosa, dizemos assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a vida espiritual, que possamos sair daqui repletos de luz, de paz, de amor, e com Jesus em nossos corações e mentes.
Muito obrigada a todos nós e a todos os mentores da casa. Amanhã o Ilma tem apometria. Amanhã não haverá apometria, né? Mas sábado terá o trabalho do Tempo do Saber, atendimento do Tempo do Saber. Sim, quer falar? Chega, Ilma. Coloca aqui, por favor, você que está sabendo direitinho aí. Sim, sábado nós temos lá no Tempo do Saber uma tarde de autógrafo com nosso irmão Vanderlei Cordeiro. Cordeiro, né? O nosso irmão Vanderlei Cordeiro de Lima. Vai ser à tarde. E no domingo, pela manhã, a gente vai ter a maratoninha, que as crianças do Tempo do Saber vão participar, da Caixa Econômica, e nós fomos convidados, vamos participar. E de 1 hora às 13 horas a gente tem aqui o almoço com o nosso irmão Alamar Regis, que todos os trabalhadores da casa devem se fazer presente, e os nossos amigos, já convidamos o Arlindo, porque nós vamos convidar todos os nossos irmãos que vêm à nossa casa nos ajudar a levar essa missão, O meu agradecimento a todos. A gente sabe que hoje é um dia onde está havendo o congresso, tem muita gente que está indo, hoje está chovendo muito, mas mesmo assim nós não podíamos hoje. Eu disse para Ricardo, hoje a gente sabe que quando chove, nós não fazemos reunião, até com medo de uma pessoa escorregar e tal, mas hoje, independente de qualquer coisa, a gente fazia, porque hoje é um dia especial, não que os outros irmãos espirituais não mereçam a mesma coisa, mas para nós em especial é especial, A gente sabe que todas as quartas-feiras, quantas pessoas aqui adentram em busca de ajuda, não é de Wilma. O Wilma é igual a todos vocês, mas desse irmão querido, e quantos recebe, A gente sabe, a gente não vai dizer, vem aqui dar seu depoimento, que não precisa. A espiritualidade veio do nosso coração. Mas eu sei quantas vezes nós já ouvimos, milhões de vezes, No próprio atendimento do irmão Bezerra, 99% das pessoas dito que melhoraram, que estão melhor. Isso nos diz as irmãs que trabalham lá dentro com ele, E a nossa alegria de já estarmos aqui com a ajuda do nosso irmão que foi presidente lá do Bezerra de Menezes durante 12 anos, Amadeu, não é isso? Que vai fazer aqui para nós o curso de passes. É importante que os médios da casa se façam presente, como assim também na reunião da terça-feira, que é estudo para todos nós, A gente percebe que nós mesmos, os próprios espíritos, a gente foge do estudo, mas a gente precisa, porque o espírito que não estuda, fica difícil para que ele compreenda o que significa a doutrina dos espíritos, Então a gente precisa realmente estudar, e espírita tem que estudar, senão ele vai andar ao contrário do que diz a doutrina, Então é importante isso, e a nossa casa, graças a Deus, nós temos o Sebastião aqui fazendo um estudo maravilhoso, e agora vamos ter o nosso querido irmão Amadeu, que vai vir dar curso de passes. É importante isso, importante que a gente aproveite. Nós ainda vamos ver isso. Então a gente agradece a Deus, deseja a todos um bom final de semana, mas não esqueçam, tem Templo do Saber sábado, é importante que estejamos todos lá, vai ter as camisas para que a gente vista, nós precisamos ajudar, porque vai se fechar a rua, o Vanderlei vai ser uma tarde de autógrafo, certamente vai ter muita gente, independente do número de pessoas, a gente tem que se fazer presente lá, E no domingo, onde nós vamos, se Deus quiser, levar as crianças para a maratoninha, e a 1 hora, às 13 horas, estamos aqui para almoçar com o nosso querido amigo irmão Alamar. Nossa boa noite a todos, boa noite também aos que nos assistem pelo Facebook.